Verdade. Uma vez mais, que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos em um campo de batalha, né? Diz o mensageiro. Nós não estamos em um piquenique. E o campo de batalha é a nossa mente. Ali está o campo de batalha. Momblana, o profeta de Deus, chega a dizer que se o diabo não estiver te perseguindo, é porque ele já te pegou. Então, é necessário que tenhamos luta, porque se não tivermos luta, não há vitória. Por isso que a palavra de Deus diz: ao que vencer, eu lhe considerei que assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, em cada era da igreja, você vai encontrar esta admoestação da palavra de Deus. Em todas as eras, os irmãos tiveram lutas, mas também tiveram vitórias, porque permaneceram firmados no que é verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Na mensagem, irmão, o caminho de Deus feito para nós, o profeta de Deus disse assim: a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Então, o medo é do diabo. Deus não nos colocou medo, Deus nos deu coragem. Isto que Deus coloca em cada filho, filha de Deus que tem nascido de novo. O profeta de Deus diz para um cristão, uma cristã que é nascido de novo, ele não tem nada a temer. Então, agora, esta semana eu tentei provar, através da Escritura, que o homem que é nascido de novo no reino de Deus não tem nada a temer. Você está absoluta, seguramente a salvo em Jesus Cristo. Amém. Todo aquele que o Pai me tem dado, disse Jesus, virá a mim. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o chame. O Pai tem que guiá-lo até a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que ele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e nunca hão de perecer. Meu Pai que a mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. E no versículo 30 desse capítulo de João, capítulo 10, está escrito: eu e o Pai somos um. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, é que faz as obras. Então, era Deus que estava falando através do Filho. Deus é Espírito. O Senhor Jesus Cristo foi a massa corpórea de Deus. E Ele é a massa corpórea de Deus. Porque o Senhor é Espírito, Espírito Santo. E um Espírito não tem carne nem osso, disse Jesus. Mas a sua massa corpórea está no trono da graça, no trono da intercessão, intercedendo por nós. Então, ainda há intercessão, ainda há oportunidade para aqueles que se arrependem de todos os seus pecados e se converta a Deus.
eu fico pensando como pode alguém dizer que não há mais intercessão. Porque como pode não haver mais intercessão, sendo que nós ainda estamos nesta dimensão? Enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão humana, faz necessário a intercessão, porque nós, nesta dimensão humana, nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhar. A Bíblia diz: não erreis. A Bíblia não dá margem para ninguém errar. Mas quem pode dizer que nunca erra? Quem pode dizer eu não erro? Todos nós estamos sujeitos a erros, a enganos. Por isso que é necessário a intercessão, para que assim aquele que erra, aquele que comete alguma falha, desde que não seja intencional, porque um cristão, ele não peca voluntariamente, ele não tem intenção, mas ele está sujeito a erros. O profeta de Deus diz: eu prefiro estar com um homem que cai 100 vezes, e 100 vezes tem a coragem de se levantar e se acertar, do que aquele que nunca erra, mas quando erra nunca mais se acerta. Tem muitos nesta condição. Não tem a humildade para reconhecer os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Mas o Filho de Deus, que realmente tem em seu coração a humildade do Espírito Santo, ele, quando comete um erro, automaticamente há algo em seu coração que o acusa. O próprio Espírito Santo lhe corrige. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala claramente que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqueles que não reconhecem os seus erros, as suas falhas, terão que reconhecer no dia do julgamento do trono branco. E ali no julgamento do trono branco não haverá mais misericórdia, porque a misericórdia é agora enquanto Jesus Cristo está intercedendo por nós. Então, que cada um de nós estejamos conscientes desta admoestação do Espírito Santo. O profeta diz: portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Então, nós estamos sujeitos a entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sensível. Nós podemos entristecê-lo, mas o Espírito Santo, ele está a todos os momentos dando-nos a oportunidade de nos acertar. Amém. A cada dia. Cada dia, irmão, cada um de nós individualmente precisamos fazer um acerto com Deus. Fazer um inventário, como diz o profeta, na nossa vida. Nós viemos à casa de Deus para adorar a Deus e também reconhecer a nossa debilidade, as nossas fraquezas humanas, porque somos fracos, na verdade, humanamente falando. Mas nós estamos confiando naquele que é forte. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele é o único forte que pode e é capaz de nos fortalecer. Por isso a palavra de Deus nos mostra claramente, nos ensina pelas Escrituras: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Porque a nossa batalha, a nossa luta,
não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha é contra o diabo. A nossa batalha é contra a nossa carne. Porque se tem uma coisa que nós temos que vencer, é a nós mesmos. Diz o mensageiro, você não tem que vencer o seu irmão, você tem que vencer a si mesmo. O homem, a mulher vencedora é aquele ou é aquela que vence a si mesmo, as suas próprias ideias, as nossas próprias interpretações e tudo aquilo que não agrada a Deus, que está na nossa carne. A nossa carne, irmão, não agrada a Deus. Essa carne aqui é joio. A nossa carne nunca vai se converter. Por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino do céu. Terá que sofrer uma transformação. Então, essa carne nossa está condenada à sepultura. Os nossos sentidos naturais, diz o mensageiro na mensagem, crendo em Deus, são instrumentos mundanos. Precisa de sofrer uma transformação, precisa de nascer de novo, ser gerado pelo Espírito Santo, pela palavra, para que assim o Espírito Santo na nossa alma possa governar, controlar os demais sentidos da nossa carne e do nosso espírito, as nossas imaginações, muitas das vezes os nossos afetos, as nossas ideias, e tudo aquilo que está na nossa carne é necessário que seja mortificada, é necessário que sofra uma matança, ao ponto que o profeta de Deus diz que nós precisamos de uma matança, a matança do velho homem e da velha mulher. Por isso que o mensageiro nos mostra pelas Escrituras que os filhos de Israel, quando saiu do Egito, eles entraram pelo deserto, ali foi a sua segunda etapa da santificação, aonde Deus estava trabalhando com eles para tirar o seu velho homem, a sua velha mulher. E é nessa segunda etapa, irmão, da santificação, que muitos ficam para trás, ao ponto que o profeta de Deus diz que de 2 milhões que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida. Então, nós observamos que o assunto, a coisa de Deus, espirituais, elas são sérias. Nós, como eu disse e repito, não estamos em um piquenique, estamos em um campo de batalha. E o profeta de Deus, ele diz, Satanás não te dará uma trégua, ele não vai te dar chance nenhuma. Se ele puder te dar um tiro na cabeça, ele não te dará no seu pé, diz o mensageiro. Mas por isso nós temos que estar equipados com todas as armaduras de Deus. Deus tem nos dado o capacete da salvação, Deus tem nos dado a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Nós estando equipados com essas armaduras de Deus, nós seremos soldados vencedores, porque Jesus Cristo, Ele é o varão de guerra, e Ele está conosco nesta batalha, porque ninguém de si mesmo, sem Deus, vencerá esta batalha, a menos que Deus esteja com ele, nele ou nela, porque sem Cristo estaremos derrotados, mas com Cristo em nós somos mais do que vencedores.
Por isso que a palavra de Deus nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo. Quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Pois foi Cristo quem morreu e antes ressuscitou dos mortos. Quem os condenará? Quem pode nos acusar? A não ser o diabo, porque ele é o nosso acusador. Mas Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Amém. E ele nos defende diante do Pai. Aleluia. Por isso o apóstolo João, ele diz: filhinhos, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Porque a palavra de Deus, irmão, diz que o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Uma certa vez, um pastor, citando essas escrituras, e ele leu assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Eu falei: irmão, mas não é todo mundo que está no maligno. A Bíblia diz que o mundo todo está no maligno. Não todo mundo. Os filhos de Deus não estão no maligno. O mundo todo está no maligno. Então, muitas das vezes, muitos erram lendo a Bíblia, mas por falta de discernimento. Porque apenas uma frase, uma vírgula que nós atropelamos, muda o sentido da frase. Às vezes uma palavrinha que você acrescenta ou tira, você muda o sentido da frase. Mas nós permanecemos na Bíblia conforme ela está escrita. Porque todos nós estamos sendo tentados. Todos nós. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele também foi tentado. A Bíblia diz isso. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado, o Senhor Jesus Cristo. Agora nós, se estivermos em Cristo, podemos ser tentados, mas não cairemos em pecado, porque a tentação é um convite para nós e a prática de tais pecados, mas o Espírito Santo não nos deixa ir à prática do pecado, porque a Bíblia diz que aqueles que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora, a gente sabe, pela mensagem do profeta, que pecado é incredulidade. Incredulidade na palavra de Deus. O profeta de Deus diz que beber, fumar, prostituir, mentir, roubar, e assim sucessivamente, não são pecados, são atributos do pecado. As pessoas fazem tais coisas porque são incrédulas. Incrédulo à palavra de Deus, porque um crente genuíno, verdadeiro, ele não tem desejo de tais coisas, porque ele já foi liberto. A graça de Deus nos tem libertado de todos os males que este mundo tem para oferecer, até mesmo do pecado religioso, porque é o pior pecado que existe, é o pecado religioso, ao ponto que o profeta de Deus, ele sustentando o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, ele disse que Jesus, pregando para uns religiosos,
Jesus disse para eles: os ladrões e as meretrizes entram primeiro do que vós no reino dos céus. Porque aqueles homens religiosos, muito embora eram santos, eles não pecavam, o chamado pecado social. Os fariseus, eles eram homens santos. O profeta chega a dizer que você não tinha aonde colocar um dedo na vida deles, daqueles fariseus. E aquilo era desde os seus tataravós, aquilo era uma linhagem de homens selecionados para ser aquilo que eles eram. Mas eles eram pecadores, eles eram mais sujos do que ladrões e prostitutas, porque o pecado deles era o pecado religioso. Este é o pior pecado, e este é o único pecado que levará o homem e a mulher ao inferno, é a incredulidade na palavra de Deus. Mas nós não somos esses tais, nós somos crentes em Cristo Jesus. Se você é esses tais crentes em Cristo Jesus, dê glória a Deus, agradeça a Deus, porque a graça de Deus tem te alcançado, tem nos alcançado. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teria crido nesta mensagem, nós não teria recebido esta mensagem. A evidência de se ter o Espírito Santo habitando em nós é receber a palavra de Deus para o seu dia. Aleluia. Diz a Bíblia, e o profeta de Deus, ele sustentou que a Bíblia está escrito. O irmão Branham, o profeta de Deus, ele nunca disse nada a não ser aquilo que está nas Escrituras, na palavra de Deus. Porque um profeta, ele vem para nos restaurar de volta à palavra original. Ele, como homem, teve as suas falhas, como todos nós temos. Mas ele foi o homem vindicado por Deus para trazer de volta a palavra original, e esta palavra foi restaurada. E cada um de nós temos que fazer parte desta restauração. Deus, Ele nos convida para fazer parte desta restauração. E a restauração começa pela justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Aí você está sendo verdadeiramente restaurado e tem condição de ser um participante da natureza divina. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que a graça de Deus possa sustentar cada um de nós. Amém?